Olá, bom dia! O nosso tema é o tema de 2015, a camaratização, a segregação das classes sociais e a sua relação com a democracia. Nesse vídeo a gente vai apresentar uma tese sobre esse tema de redação e dois argumentos e explicar também como a gente construiu eles. Então vamos lá! Eu vou falar sobre a tese feita pelo grupo. O fenômeno da camaratização não é benéfico a uma sociedade que deseja se tornar cada vez mais justa, visto que exclui o princípio da igualdade intrínseco à democracia. Na hora de escrever a tese, a gente acabou pensando no princípio de igualdade da democracia, já que este sistema ele acaba propondo que todas as pessoas são iguais e que têm o mesmo valor dentro da sociedade. No convívio atual, é perceptível o fenômeno da camaratização, ou seja, a segregação das classes sociais. Tal segregação acaba fugindo dos princípios básicos da democracia, pois quando há separação de lugares, por exemplo, para pobres ou ricos, brancos ou pretos, esta ação acaba anulando o conceito da democracia, que seria a igualdade. O argumento 1 que a gente escolheu, eu vou ler na íntegra e depois eu explico como a gente construiu mais ou menos essa ideia. Então vamos lá. Perante a Constituição brasileira, todos os cidadãos são iguais. Entretanto, o Estado não tem garantido igualdade a todos, o que contribui para a disseminação dos contrastes. Essa situação é exemplificada por um relato de um professor universitário de nome desconhecido que conta, de forma saudosa, como eram as escolas públicas durante o período de seu ensino básico, que garantiam ilustre aprendizado de forma semelhante a todos. Nessa mesma discussão, cabe ressaltar a precarização do ensino público e a elitização até mesmo dos ambientes escolares. Bom, a gente pegou um texto que estava na coletânea de um professor de um professor universitário atualmente, que falava sobre quando ele era do ensino básico, sobre seu ensino básico no geral. E ele falava sobre como as coisas mudaram, né? Como todos estavam em um pé de igualdade, entre aspas, né? E como era de qualidade, dentro dos limites, a educação pública. E hoje em dia todos eles se veem em uma situação discrepante. E a gente pegou isso e a gente destrinchou um pouco, fazendo uma analogia com a camaratização, já que é um termo meio que novo para a segregação, para elitizar, para elitização dos espaços. Então a gente tem as escolas públicas que antes eram muito boas e frequentadas por todos, então até mesmo as pessoas ricas, mais abastadas de dinheiro, elas frequentavam escolas públicas porque eram melhores, mas hoje em dia elas preferem frequentar as escolas particulares, porque o ensino básico ele foi extremamente precarizado e hoje em dia existe essa segregação de escola pública para pessoas menos abastadas de dinheiro, entre aspas, as pobres, e as escolas particulares são para as pessoas ricas, que têm condições de pagar, já que as mensalidades costumam ser muito caras. Então a gente destrinchou um pouco essa ideia de como a camaratização tem se dado nos últimos anos, né? Principalmente na educação, que é a base do texto motivador, e a gente seguiu mais ou menos essa ideia. E aí tem o segundo argumento que a gente vai explicar daqui a pouco. Eu vou falar agora sobre o nosso argumento 2, que foi aquele que a gente usou na nossa bagagem sociocultural. Então, primeiro eu vou ler ele na íntegra e depois eu explico um pouco sobre o que a gente escreveu. Então, o apartheid social, comumente visto em espaços de consumo e de simples vivência, pode ser explicado a partir do conceito de luta de classes desenvolvido por Karl Marx. Segundo o filósofo, o conflito entre aqueles que detêm o capital contra o proletariado pode ser evidenciado de diversas maneiras, sendo uma delas a segregação socioespacial. Assim, o fenômeno da camaratização se torna útil para a burguesia ao criar na mente dos mais pobres o desejo de trabalhar mais para um dia ter acesso aos locais de luxo, ao mesmo tempo que os separa dos mais ricos, mantendo a desigualdade social. Então, nesse argumento, a gente usou o conceito de luta de classes, do Karl Marx, que é um fenômeno social é um conflito, né, entre a classe dominante e a classe dominada, e ele é evidenciado de diversas formas, e uma dessas formas é o próprio fenômeno da camaratização. Então, existem locais que vão ser de pessoas mais ricas e locais de pessoas mais pobres. E é interessante manter esse fenômeno, né, essa camaratização acontecendo,
porque isso vai fazer com que as pessoas mais pobres trabalhem mais para as pessoas mais ricas, para que um dia elas alcancem esses locais de luxo e tudo mais. Só que elas nunca vão alcançar, então elas vão acabar se mantendo separadas da burguesia. Então ela é útil duas vezes para a burguesia, para aqueles que detêm maior quantidade de dinheiro e tal, porque elas vão fazer as pessoas trabalharem mais, ao mesmo tempo que as pessoas vão continuar separadas delas. E essa é uma das principais ferramentas para a desigualdade social e para manter esse sistema que a gente vive. Então é por isso que a camaratização ela continua acontecendo, mas é evidente que ela é um problema e que ela deixa a sociedade desigual. Então esse foi o nosso argumento.